termodinâmica é uma área da física que estuda as transferências de energia. Essa área busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico. A transformação isobárica é uma transformação em que variam o volume e a temperatura de um gás, e a pressão é mantida constante. Nesse caso, o trabalho realizado é igual à pressão vezes a variação do volume. A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio da conservação da energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Quando uma pessoa usa uma bomba para encher um objeto inflável, ela está usando a força para colocar o ar dentro do objeto. Isso significa que a energia cinética faz o pistão baixar. No entanto, parte dessa energia se transforma em calor, que é perdida para o meio. A fórmula que representa a primeira lei da termodinâmica é a que diz que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. As transferências de calor ocorrem sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso acontece de forma espontânea, mas o contrário não. Isso significa que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. Desse modo, pela segunda lei da termodinâmica, não é possível que o calor se converta totalmente em outra forma de energia. Por isso, o calor é considerado uma forma degradada de energia. A lei zero da termodinâmica trata das condições para alcançar o equilíbrio térmico. Dentre essas condições, podemos citar a influência dos materiais que torna a condutividade térmica maior ou menor. Segundo essa lei, se um corpo A está em equilíbrio térmico em contato com o corpo B, e se esse corpo A está em equilíbrio térmico em contato com o corpo C, logo, B está em equilíbrio térmico em contato com C. Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, aquele que estiver mais quente vai transferir calor para aquele que estiver mais frio. Isso faz com que as temperaturas se igualem, chegando ao equilíbrio térmico. Essa lei é chamada de lei zero porque é o seu entendimento necessário para a primeira e a segunda leis da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica surge como uma tentativa de estabelecer um ponto de referência absoluto que determina a entropia. A entropia é, na verdade, a base da segunda lei da termodinâmica. Nernst, o físico que propôs essa lei, concluiu que não era possível que uma substância pura com temperatura zero apresentasse a entropia no valor aproximado a zero. Por isso, essa é uma lei muito polêmica e é considerada por muitos físicos como uma regra e não como uma lei. Em um sistema termodinâmico, pode haver um ou vários corpos que se relacionam. O meio que o envolve e o universo representam um meio externo ao sistema. O sistema pode ser definido como aberto, fechado ou isolado. Quando o sistema é aberto, existe uma transferência de massa e energia entre o sistema e o meio externo. No sistema fechado, tem apenas a transferência de energia, e quando ele é isolado, não há nenhuma troca. Nos estudos termodinâmicos são usados gases ideais ou perfeitos. Esse é o modelo no qual as partículas se movem de forma caótica e interagem apenas nas colisões. Além disso, se considera que as colisões entre as partículas e das partículas com as paredes do recipiente são elásticas e duram por pouquíssimo tempo. Em um sistema fechado, o gás ideal pressupõe um comportamento que envolve pressão, volume e a temperatura. Essas variáveis definem o estado termodinâmico de um gás. A pressão é produzida pelo movimento das partículas do gás dentro do recipiente. O espaço ocupado pelo gás no interior desse recipiente é o volume, e a temperatura está relacionada com a energia cinética medida das partículas do gás em movimento. A energia interna de um sistema é uma grandeza física que ajuda a medir como ocorrem as transformações de um gás. Essa grandeza está relacionada com a variação da temperatura e da energia cinética das partículas. Um gás ideal, formado apenas por um tipo de átomo, possui energia interna diretamente proporcional à temperatura do gás. A energia interna do gás é igual a 3 meios vezes o número de mols do gás, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura do gás. Sabemos que a termodinâmica tem diversas aplicações. Ela consegue descrever tanto situações simples como complexas, fazendo uso de variáveis como a temperatura, pressão, volume e número de mols.
Na aviação, podemos citar o exemplo da aplicação das turbinas. Os principais componentes de uma turbina a gás são o compressor, a câmara de combustão, a turbina e o exaustor. Na termodinâmica, a turbina a gás atua com a adição de calor a uma pressão constante, sendo composto por 4 processos reversíveis. Primeiro, nós temos uma compressão isentrópica através de um compressor. Depois, a adição de calor a uma pressão constante. Daí, ocorre a expansão isentrópica pela turbina e, logo em seguida, a expulsão de calor a uma pressão constante. Exemplificando, a compressão do ar vindo do ambiente ocorre no compressor. Depois, a queima ocorre a uma pressão constante, resultando no aumento do volume e da temperatura. Na aeronáutica, os principais tipos de motores a propulsão são o turbojato, o turbofan e o turboprop. O turbojato atua em altas velocidades e grandes altitudes, por isso é encontrado mais em aeronaves militares. Ele consome muito combustível e é barulhento em baixas altitudes e velocidades. O turbofan é o mais usado na aviação comercial, pois ele consome menos combustível e é mais silencioso do que o turbojato, devido a uma ventoinha de grande diâmetro na admissão ou na exaustão. Já o turboprop é uma combinação entre o jato e o fan. Ele é mais usado em aviões domésticos e de baixas velocidades. Ele tem uma turbina adicional conectada a uma caixa de engrenagens, e grande parte da energia é dissipada no empuxo aplicado ao eixo de transmissão, tendo velocidades de exaustão reduzidas. O turboprop também possui um propulsor que pode ser acionado por motores comuns de combustão interna. Agora que já sabemos a teoria, vamos para um exercício. Um cilindro com êmbolo móvel contém um gás à pressão de 4 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro quadrado. Quando é fornecido 6 kJ de calor ao sistema, a uma pressão constante, o volume do gás sofre uma expansão de 1 vezes 10 elevado a menos 1 metros cúbicos. Determine o trabalho realizado e a variação da energia interna nessa situação. Para resolver, primeiro a gente tem que calcular o trabalho com os dados do problema. Como o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume, temos que o trabalho é igual a 4.000 joules. Depois, a gente tem que calcular a variação da energia interna com o trabalho encontrado. A quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Isolando a variação de energia interna, temos que seu valor é 2.000 joules. Portanto, o trabalho realizado é de 4.000 joules e a variação da energia interna é de 2.000 joules.